Nós temos que entender que existem algumas crenças limitantes dentro do profissional de SST. Então a gente tem que ter uma atenção mais focada, falar um pouco agora do poder dessa atenção focada. O que afasta nós como profissionais de segurança do trabalho das nossas metas, por exemplo, e objetivos profissionais? Isso podem ser algumas crenças limitantes, como algumas suposições limitantes que vai moldar as nossas decisões de segurança. Às vezes somos aí profissionais, muitos profissionais que pensam que não podem chegar em um patamar de segurança do trabalho, e isso é um engano, é o impacto das crenças na capacidade e influência de nós ter uma boa gestão, de fazer uma boa liderança como profissional de segurança do trabalho, e ter a transformação através da atenção focada e ressignificar as nossas crenças dentro da área de segurança do trabalho. Isso é algo que dá para a gente buscar através do autoconhecimento. Então, como que a gente faz para entender as crenças limitantes? São suposições aí que moldam de fato as nossas ações. Quando nós falamos de PNL, que é Programação Neurolinguística, vão representar ali algumas suposições que temos sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade, sobre os outros e sobre o mundo também. São as crenças que nós temos. Quais são as características principais que a gente pode destacar? São baseadas principalmente nas emoções que nós temos, em alguns fatos que já aconteceu na nossa vida, e vai determinar o nosso comportamento e tomada de decisão. Essas crenças, elas vão influenciar o nosso comportamento e as nossas decisões. Isso vai ser reforçado de forma seletiva, alguns viés de confirmação que vêm através do que acontece no nosso dia a dia. Então, é importante a gente trazer alguns exemplos aqui de crenças limitantes dentro da área de segurança do trabalho. Muitos profissionais que pensam assim, eu nunca posso fazer um treinamento, eu nunca posso conduzir uma reunião igual aquele profissional X ali está conduzindo agora, eu nunca vou conseguir fazer um documento dessa forma, e por aí vai. Então, aquela questão da profecia autorrealizável. O que é isso? Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muitas vezes o que lhe acontece. Então, se você pensa que você não consegue fazer uma palestra, por exemplo, um número grande de pessoas, realmente aquilo já está instalado no seu subconsciente. Dificilmente, se você não tiver uma mudança de comportamento e rever, fazer uma ressignificação dessa crença, você não vai conseguir. Se você acredita que não pode confiar em ninguém, ficará desconfiando, você vai achar que vai ser ludibriado, você vai ficar sempre na defensiva com todo mundo, e isso vai confirmar a sua crença de que não pode confiar em ninguém. Então, os profissionais, como que o profissional de SST pode aplicar isso no dia a dia? Profissionais que acreditam segurança e responsabilidade apenas da gestão não comunicam riscos, deixando acidentes ocorrerem. Então, se a gente tem essa crença que, se a gente não entender que segurança do trabalho é algo que tem que ser cultural, que tem que envolver toda a gestão, tem que envolver todas as áreas, de cima para baixo, dificilmente a gente vai conseguir ter êxito, dificilmente a gente vai conseguir evoluir, fazer uma evolução na jornada de segurança daquela empresa. Então, um diagnóstico é muito importante quando se fala de cultura. E essas crenças limitantes que mais afetam os profissionais de segurança do trabalho, a gente vai estar dando alguns modelos de informações que a gente pode trazer das crenças limitantes que mais afetam profissionais de segurança do trabalho. Por exemplo, segurança é responsabilidade apenas da empresa ou da gestão. Isso é uma crença limitante. O colaborador, às vezes, que está ali no chão de fábrica, ele pensa desse jeito. Então, é uma crença que ele tem que a gente tem que mudar. Às vezes, isso é uma crença do próprio profissional de segurança do trabalho. Um outro exemplo, não posso questionar decisões de pessoas mais experientes ou em posições hierárquicas superiores. Pode acontecer isso na nossa área. Às vezes, um cara é técnico, um engenheiro tem uma decisão ali, e a gente acha que a gente não pode questionar, porque ele está acima. Certo? Acidentes são evitáveis e fazem parte do trabalho. Acidentes são
inevitáveis e fazem parte do trabalho. Isso é uma crença limitante de uma cultura básica. Ou seja, as pessoas acreditam que os acidentes acontecem, e é isso mesmo, não tem nada o que fazer, faz parte do trabalho a pessoa se acidentar. É uma crença limitante de uma cultura básica de segurança. Por exemplo, implementar segurança é caro e reduz produtividade. É outra crença limitante. Se eu penso e trago para que a segurança do trabalho é um investimento, que a empresa vai investir em segurança, e ela de fato vai conseguir reduzir prejuízos com afastamentos, com acidentes, com multas, aí eu consigo mostrar para a empresa, né, que de fato compensa investir em segurança do trabalho. Uma outra crença, às vezes a pessoa é técnica, minha opinião não importa, sou apenas um técnico. É uma crença limitante. Vamos imaginar que você está num grupo dentro de um SESMIT, onde você é um técnico, técnica de segurança, tem engenheiros, tem gestores, pessoas acima de você. E você tem ali uma ideia interessante relacionada a um assunto que vocês estão debatendo. Se você pensa assim, ó, minha opinião não importa, sou apenas um técnico, você já está se limitando e não vai ter um poder para convencer aquelas pessoas, se você já está se limitando. Então é importante você pegar, desenvolver essa ideia e conduzir essa apresentação, essa reunião, um momento de fala que você vai ter oportunidade, levar de forma com que você consiga mostrar o seu ponto de vista de forma efetiva. Outra coisa, uma outra crença limitante que a gente pode trazer aqui, ó, não tenho poder para mudar a cultura de segurança. Isso é muito comum. E às vezes a pessoa faz isso inconscientemente, quando ela fala assim, a empresa lá não tem jeito, não tem como mudar, não tem como mudar aquele pessoal. Ou seja, enquanto você estiver dentro da empresa, mesmo que você perceba que a cultura ali é muito básica ou reativa, é importante fazer o quê? É importante você tentar até as últimas consequências. Fazer um levantamento, fazer um diagnóstico, tentar envolver liderança, ter a sua agenda com as pessoas e não desistir. Porque se aquela empresa realmente não tiver como mudar, alguém vai te achar e você vai conseguir de fato ter aí sucesso. Treinamento de segurança é perda de tempo, é outra crença limitante, principalmente das pessoas mais operacionais. Ó, lá vem aquele treinamento chato de novo, lá vem aquele DDS, lá vem aquela palestra, lá vem aquela blá blá blá, perda de tempo. E isso é uma crença limitante das pessoas. Nós, como profissionais, como agentes educadores, nós temos que, de fato, trabalhar para mudar essa crença limitante. Pequenos riscos não precisam ser reportados, é outra crença limitante. Então, todas essas crenças, elas limitam a capacidade de ação e influência do profissional. E nós temos que trabalhar de fato para mudar esse cenário. Quando a crença no respeito hierárquico, paralisação, o caso que a gente pode trazer, né, ou seja, a pessoa tem uma crença e ela tem um poder dentro da empresa e ela vai limitar, né, as ações de quem está abaixo. Certo? Então, tem uma história, né, que a gente pode trazer de exemplo, do Samir, que era um administrador, e ele precisava conduzir avaliações de desempenho com assessores mais velhos e experientes. Então, tem um exemplo de crença limitante, que as pessoas pensam assim, ó, eu devo respeitar os mais velhos, eles sabem mais, portanto, não devo contradizê-lo. Então, às vezes você tem um engenheiro de segurança, um técnico, eu, por exemplo, eu sou engenheiro de segurança, já fui técnico de segurança, mas eu tenho o hábito de ouvir todas as pessoas com que eu trabalho. Se a pessoa tiver uma ideia que é importante e ela conseguir me convencer que ela acerta e eu estou errado, eu vou, de fato, fazer da forma que aquela pessoa sugeriu. Então, a gente não pode se limitar, quando você está numa reunião, por exemplo, com pessoas que têm mais experiência, mais tempo que você, e se a sua informação, se o seu posicionamento, ele de fato tem relevância, você tem que saber, de fato, conduzir e convencer as pessoas daquilo que você quer praticar. E quando a gente, de fato, fica com essa crença limitante, né, de respeitar os mais velhos apenas por serem mais velhos, a pessoa por ser mais velha não quer dizer que ela tem mais conhecimento. Às vezes a pessoa é mais velha
e ela não tem o tempo de pesquisa em cima de um assunto, um tempo de prática em cima de um assunto que você tem. Então, se a gente pensa dessa forma, de respeitar os mais velhos com relação à opinião que eles têm, não é questão de respeitar os mais velhos, de fato, no dia a dia, com bom dia, com respeitar as pessoas. Eu falo respeitar a opinião daquelas pessoas ali em um determinado assunto, achar que eles sabem mais. Podem até saber, mas qual que é a consequência quando a gente pensa nisso, quando tem essa crença? A consequência é a incapacidade de discutir o fraco desempenho e fazer críticas construtivas. Isso vai trazer ansiedade, bloqueio emocional. Então, o técnico de segurança que enfrenta um dilema desse, de fato ele tem que questionar práticas inseguras, procedimentos obsoletos, de superiores ou até mesmo da alta direção. Qual que seria a solução para isso? Separar o respeito pessoal com as pessoas da responsabilidade profissional. Aquilo que eu falei no início. Respeito pessoal sempre tem que ter, independente se for mais velho ou mais novo. Mas o profissional, a gente tem que focar em fatos, em dados, em estatísticas, em indicadores, não em pessoas. Reconhecer que comunicar os riscos é ato de coragem e liderança. É um exemplo que a gente tem que trazer. Então, qual que seria a transformação disso tudo? Nós temos que ter a responsabilidade profissional e legal e comunicar os riscos, independente da situação, independente da hierarquia, independente dos conceitos que as pessoas têm. Uma crença limitante também que tem muito dentro das empresas é: produção não pode parar. Quando a crença de potência compromete a segurança. Isso acontece. Por exemplo, em um cenário que o técnico de segurança ou engenheiro identifica risco em máquina e o gerente da produção diz: não podemos parar agora. Quem nunca passou por isso? De ter um risco ali crítico e as pessoas não querem parar a produção. Ou seja, qual que é a crença limitante do técnico, às vezes, do profissional de segurança? A minha opinião não importa. O gestor tem a palavra final, sou impotente. O profissional de segurança, às vezes, pensa dessa forma. O resultado disso: o risco não é mitigado, o acidente pode ocorrer e vidas podem ser ceifadas. Qual que é a crença limitante do gerente? Segurança é custo, produção é receita. Se eu parar isso aqui, eu vou perder dinheiro. Ele pensa desse jeito. A direção da empresa não vai gostar de perder dinheiro, certo? Então, quando nós falamos dessa questão de produção não pode parar, o profissional de segurança do trabalho ele tem que ter os argumentos, ele tem que ter um plano, um fluxo como é que ele tem que agir numa situação como essa. A realidade ela tem que ser baseada em dados. Isso é um fato. Os acidentes, quando acontecem, eles custam de forma exponencial mais do que paradas. Ou seja, o acidente ele pode ficar mais caro do que parar a produção. Com certeza vai ficar mais caro do que parar a produção. Vai ter custo direto, custo indireto, a questão legal, a questão da reputação da empresa, processos trabalhistas que podem ocorrer, além da vida da pessoa que está ali, que é o principal. Então, qualquer ação, quando se fala assim, produção não pode parar, que é uma crença limitante que a gente tem que entender. A ação técnica ele deve manter atenção focada em dados e fatos, apresentar os riscos com clareza e escalar, subir o nível se necessário, certo? Essa é a ação necessária. E é importante que isso faz parte da nossa responsabilidade profissional, da nossa ética, da responsabilidade legal, comunicar os riscos. E a expertise do profissional de segurança do trabalho, ela é fundamental nesse momento. Isso, de fato, quando a gente fala de crenças limitantes dentro da segurança do trabalho, ela é muito comum, principalmente quando o profissional de segurança, ele começa numa empresa que a cultura de segurança é muito frágil. E aí ele, às vezes, responde para um gerente de produção, para um supervisor de produção, e, de fato, fica difícil a vida dele porque esse gestor não tem uma cultura adequada de segurança, ele que vai tomar as decisões e ele vai manter a palavra final. Então, o profissional de segurança do trabalho, ele tem um desafio muito grande quando acontece isso. Ele tem que educar esse gestor, ele tem que trazer esse gestor para o lado dele. E tem algumas técnicas que ele pode desenvolver
para fazer isso. Se ele ficar no conflito, no confronto, não vai ser legal. Então, uma das coisas também que a gente pode trazer aqui, quando se fala de crenças limitantes dentro da área de segurança do trabalho, o medo da rejeição que silencia profissionais de segurança. Isso acontece muito com muita gente. Por exemplo, qual que é a crença que a gente pode trazer aqui? Se eu falar sobre segurança, serei visto como chato, como improdutivo, impopular ou não serei aceito pelo grupo. Nós sabemos que segurança do trabalho é um assunto que é um nicho, é um grupo separado, isolado às vezes, certo? É uma profissão diferente. Então, o técnico ele deve evitar apontar riscos em reuniões para não ser rejeitado. Isso acontece. Silencia preocupações legítimas, ou seja, ele tem uma oportunidade de manifestar numa reunião e ele fica com medo da rejeição, de falar de algo que vai tirar as pessoas ali da zona de conforto. E isso pode acontecer. É a origem disso tudo, a necessidade humana de pertencimento e aceitação social, medo de exclusão do grupo. Ele não quer trazer uma informação para o grupo importante porque tem medo da rejeição. É a necessidade de aprovação. E o que pode acontecer? Riscos podem não ser comunicados, a cultura de segurança ela fica enfraquecida, acidentes que poderiam ter sido evitados acontecem. Então, os profissionais de segurança do trabalho que comunicam riscos com clareza e dados, eles são respeitados. Eles sabem, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Isso traz credibilidade, isso traz liderança. Então, a gente tem que reconhecer que comunicar riscos é ato de coragem, de liderança, é ato de cuidado com o coletivo daquela empresa ou organização. Então, é importante a gente focar na mensagem quando a gente vai para a reunião, no risco, nos dados, na solução, problema, as informações do problema bem detalhadas e qual que é a solução, o que a empresa tem que fazer. Também não adianta a gente chegar numa reunião e chegar e falar algum problema que a empresa precisa resolver e não ter a solução. Tem que ter a solução, né? Não na reação, né? A gente tem que pensar sempre naquilo que vai trazer de benefício para a empresa como um todo. Então, como que o cérebro nosso ele vai processar algumas informações? É a atenção focada, né? O cérebro nosso ele absorve o mundo em pequenos fragmentos e por isso que é importante a gente fazer as coisas por etapa. Vocês já perceberam quando você está trabalhando e tem aquele monte de problema que acontece, um monte de BO, né? As pessoas gostam de usar muito esse termo, e vai chegando um BO atrás do outro. E quando a gente pega e quer resolver aquilo tudo de uma vez só, a gente vai focar a energia e essa energia vai ser dissipada em várias tarefas e a gente não consegue resolver nada. Então é importante a gente ter uma lista de tarefas, focar em cada tarefa. É lógico que quando a gente está dentro de uma tarefa planejada, pode chegar algumas emergenciais, a gente vai parar, vai tirar atenção, vai focar naquilo que é emergencial. Mas tem que ter, de fato, essa organização. Então, quando a gente fala de produz menos, a pessoa produz pouco, às vezes é porque ela não está organizada. Organizar o tempo para ter mais concentração, dedicar o tempo focado para análise de riscos, investigação de acidentes e planejamento ali que vai trazer grandes resultados. Tem aí a técnica Pomodoro, que é muito bacana, uma técnica prática, que é aquela técnica que você fica 25 minutos ali focado e dá uma pausa de 5 minutos. Isso é muito importante para nós profissionais de segurança do trabalho. Pega para fazer uma atividade, está fazendo um procedimento ali, eu vou focar 25 minutos aqui, marca no relógio. Deu 25 minutos, sai, toma um café, dá uma volta na área, vai conversar com alguém sobre algum outro assunto. Isso é o princípio 80-20. Isso a gente vai conseguir agrupar tarefas similares. Então, qual é o resultado disso? A gente vai ter decisões mais assertivas, a gente vai conseguir ter uma comunicação mais clara e maior influência profissional, maior relevância dentro da área de segurança do trabalho. Isso é muito importante. O que diferencia ali um especialista de iniciantes na área de segurança? Saber onde focar a atenção, isso é muito importante. Saber aonde a gente focar. Os especialistas, eles sabem aonde que ele tem que focar, aonde que merece atenção, sabe distribuir muito bem o seu tempo. Então, tem eficácia nos seus resultados.
e isso de fato vai fazer com que a gente tenha mais produtividade, mais assertivo nas nossas decisões e vai ter uma atenção focada em cada tarefa, em cada etapa, e isso é fundamental. O que é importante a gente fazer? Um autodiagnóstico, buscar o autoconhecimento, descobrindo e transformando as nossas crenças limitantes. Como que a gente faz para descobrir as nossas crenças limitantes? Primeiro passo, o que você acha impossível realizar em sua carreira de SST hoje? O que você acha que é impossível você conquistar dentro da área de segurança do trabalho? Como você acha que é impossível você conquistar na área de segurança do trabalho? Isso é um autodiagnóstico. Por exemplo, ser respeitado, você acha que é difícil ser respeitado? Mudar práticas inseguras também, você acha que é difícil? Comenta pra gente. É importante também listar 5 coisas que você gostaria de fazer, mas não consegue dentro da área de segurança do trabalho. Ou seja, ter uma independência profissional, ser ouvido pela gestão, pela liderança da sua empresa, é um exemplo. O terceiro passo que é importante, reconhecer os medos que você como profissional de segurança tem. Quais são os medos aí subjacentes que você tem? Por exemplo, rejeição das pessoas, fracassar na área de segurança, conflito com outras pessoas, com a liderança, por exemplo, ou outra coisa desconhecida. Uma outra questão do autodiagnóstico que você deve se perguntar, questionar a origem, de onde vem essa crença limitante que eu tenho, que eu acho que é impossível chegar a um determinado patamar dentro da área de segurança do trabalho. Vem da minha família, vem de experiências passadas, vem de viés de confirmação. E é importante quando a gente consegue, né, identificar o que a gente acha impossível fazer na área de segurança do trabalho, 5 coisas que a gente tenta fazer, mas não consegue, né, quais os medos que a gente fazer o quê? Ressignificar, criar uma nova crença capacitadora, ou seja, a gente buscar informações, né, qual a expertise que você tem, o que você tem de positivo na área que pode fazer você alcançar o seu objetivo. O comportamento novo, a ação que a gente vai ter, vai reforçar e vai transformar o nosso dia a dia de fato. No início da carreira a gente tem muito medo, então a gente tem que sair do medo e evoluir para a coragem, transformar essas crenças limitantes em poder de ação. Então o profissional ele não tem que temer nada, a não ser o medo que você tem. O medo não tem poder se você não alimentar, não der atenção para ele. Então essas crenças limitantes que a gente falou aqui hoje, operam no piloto automático. Eu sempre falo que o piloto automático é o grande vilão da segurança do trabalho. E ele é o grande vilão também dos profissionais de segurança. Então a gente quando tem uma atenção focada, a gente vai interromper e vai permitir escolhas conscientes. Qual que é a estratégia de transformação? Reconhecer a crença, qual que é a crença limitante que eu tenho, questionar sua validade com dados, por que eu tenho essa crença, e identificar a evidência contrária. O que eu posso fazer para derrotar essa crença? Onde que eu tenho que pôr energia para derrotar? Criar uma crença que vai te capacitar e vai reforçar suas ações, certo? Criar uma crença positiva. Então, exemplos em saúde e segurança do trabalho que a gente pode dar: não posso questionar superiores. Isso acontece muito. Os técnicos acham que não podem questionar. Tenho responsabilidade profissional de comunicar riscos, certo? Isso é uma crença que vai mudar e vai te transformar. Que você tem responsabilidade, tem conhecimento para comunicar riscos, por exemplo. Qual é o resultado final que a gente espera de tudo isso? Profissionais de SST mais empoderados, mais assertivos, com uma comunicação mais clara, com maior influência na onde que ele passa, com maior valorização. Então você tem de fato, como profissional de segurança do trabalho, o poder de transformar essas crenças limitantes e mudar o seu futuro profissional para ser uma pessoa com relevância dentro da área de segurança do trabalho. Então essas crenças limitantes é algo que o primeiro passo é você identificar quais são dentro da área. Eu vejo e trabalho com muitos profissionais de segurança do trabalho que são iniciantes, que já passaram aqui pela empresa e hoje estão trabalhando em grandes empresas multinacionais, e que a gente conseguiu desenvolver essas pessoas através da expertise que a gente tem na área e também
principalmente desenvolvendo o autoconhecimento do profissional e fazendo com que ele consiga, de fato, ser uma pessoa que tenha relevância dentro da área de segurança do trabalho. Ok?